No vídeo de hoje apresentamos uma introdução básica sobre um assunto tão complexo como é a celebração da Semana Santa na Espanha. É um assunto complexo porque, como você vai descobrir, a Semana Santa é celebrada de formas muito diferentes, de norte a sul e de leste a oeste do país. E o significado que o período tem para os espanhóis é muito diferente de uma pessoa para outra. O nosso propósito aqui é apresentar um guia básico com o intuito de ajudar, principalmente aos estrangeiros não familiarizados com a celebração da Páscoa na Espanha, compartilhando algumas chaves para entender como é esse período. Vamos salientar a importância da Semana Santa na Espanha. Falaremos sobre as datas da Semana Santa, também das procissões, das cofradias e dos nazarenos, da vestimenta, da música. Tentaremos apresentar as Semanas Santas mais destacadas da Espanha e compartilharemos algumas dicas para aproveitar a Semana Santa ao máximo. Olá! Que tal? Eu sou Cecília. Eu sou Tony. Sejam bem-vindos ao canal onde queremos que você seja mais feliz viajando pela Península Ibérica com a ajuda dos nossos vídeos e também dos nossos guias de viagem. Não achamos arriscado afirmar que, olhando para a Espanha em conjunto, a Semana Santa é a celebração de maior destaque do ano. Claro que para Cádiz, o Carnaval, ou para Pamplona, os Sanfermines, são datas de maior destaque que a Semana Santa. Mas, em geral, a Espanha, durante a Semana Santa, é uma explosão de emoções que vai muito além dos sentimentos religiosos. Um evento que atrai a locais e a visitantes nacionais e de muitas outras partes do mundo. É um período de grande movimentação turística no país. É temporada de altos preços e alta ocupação em muitas cidades da Espanha. Se o restante do ano as cidades da Espanha já estão lotadas de turistas, na Semana Santa há alguns destinos que viram uma enorme multidão só. E quem não planeja acompanhar as celebrações da Semana Santa aqui na Espanha, aproveita para viajar durante o feriado. A Semana Santa é o período compreendido entre o Domingo de Páscoa, chamado na Espanha de Domingo de Ramos, e o Domingo de Ressurreição. As celebrações mais importantes sobre as quais vamos falar acontecem durante esses 7 dias. É uma semana sagrada para os cristãos que comemoram os dias finais de Cristo, desde sua entrada triunfal em Jerusalém até sua crucificação e sua ressurreição. A Páscoa é uma data móvel, não é fixa e muda de um ano para outro, costumando acontecer em março ou abril. Você vai precisar conferir no calendário quando vai ser a próxima Páscoa. A Sexta-feira Santa, Viernes Santo, é a única data da Semana Santa que é feriado na Espanha toda. Em muitas comunidades autônomas é feriado também a Quinta-feira Santa, Jueves Santo. Em outras, o segundo feriado acontece na Segunda-feira de Páscoa, Lunes de Páscoa na Espanha. As procissões de Semana Santa são a principal manifestação pública da Páscoa na Espanha. Milhares e milhares de fiéis percorrem as ruas das cidades acompanhando os passos. Em Málaga você vai ver também tronos. Passos, que são carroças especialmente criadas para participar nas procissões, como se fosse uma espécie de carro alegórico. Os passos costumam ter um tecido que cobre as laterais, e o habitual é que portem grandes esculturas de madeira que costumam representar a Cristo, a Virgem ou episódios da Paixão. Cada irmandade, e falaremos logo sobre elas, organiza sua própria procissão. O habitual é que a procissão parta de uma igreja e, após um percurso pelas ruas da cidade, volte para essa mesma igreja. Mas também há procissões que podem partir de um ponto e terminar em outro ponto diferente. Há procissões nos bairros periféricos, mas as visualmente mais impressionantes acontecem nos centros históricos das cidades. A duração da procissão é de várias horas. Podem sair durante o dia ou à noite. As procissões que acontecem à noite são especialmente interessantes. Cada irmandade organiza várias procissões
em diferentes dias da Semana Santa. E cada dia da Semana Santa é possível presenciar procissões de diferentes irmandades. O tempo é um fator muito importante durante a Semana Santa. Em caso de chuva, as procissões podem ser canceladas. As procissões são organizadas por agrupações religiosas conhecidas como cofradias ou hermandades. O uso de um termo ou outro depende muito da cidade. Algumas cofradias têm sua origem na Idade Média e mantêm rituais muito característicos durante suas procissões. Há cofradias que no seu nome prestam devoção a Cristo, como a Hermandad Universitária del Cristo de la Luz em Valladolid. Há uma Virgem, como a Hermandad de la Esperanza de Triana em Sevilla. Outras representam um momento da paixão, como a Cofradia del Descendimiento de la Cruz e Lágrimas de Nuestra Senhora, aqui em Zaragoza. Os fiéis das cofradias participam dessas procissões. Eles são conhecidos como nazarenos em algumas cidades, como penitentes em outras, ou inclusive como cofrades. Uma vez mais, isso depende muito da cidade. Dentro de cada cofradia há diferentes funções para seus membros. Carregar itens que formam parte do culto ou que lembram membros falecidos da Irmandade. Tocar os instrumentos musicais que acompanham as procissões. Ou empurrar ou carregar os passos. Fechando as procissões, você pode ver as manolas. Mulheres penitentes vestidas de negro, sempre com uma mantilla e uma peineta. Peças de vestimenta tipicamente espanholas. Em algumas cidades da Espanha, é tradicional a presença de outros acompanhantes nas procissões. Podem ser personagens da Bíblia ou, em lugares como Girona, na Catalunha, soldados romanos, conhecidos como manaies. Sua marcha descendo a escadaria da Catedral da cidade é um momento marcante da Semana Santa em Girona. Os passos que mencionamos anteriormente são dos tesouros mais prezados das cofradias. Podem ser passos de pequeno tamanho, mais simples, carregados por poucos penitentes, ou passos maiores, ricamente decorados, com a participação de muitos penitentes. O alto valor artístico dos passos é uma das razões pelas quais a chuva obriga ao cancelamento de procissões durante a Semana Santa. Há outras celebrações relacionadas com a Semana Santa. Algumas cidades ou inclusive vilarejos são famosos pela recriação da paixão com atores ao vivo, um pouco no estilo de Nova Jerusalém no Brasil. E em cidades como Lorca, as procissões são muito diferentes do descrito aqui. Na região do Bajo Aragón, tudo tem a ver com os tambores. Como falamos no começo do vídeo, a diversidade de celebrações na Espanha é quase infinita. Os participantes nas procissões vestem capas, alguns, mas não todos, colocam capirotes, que são gorros em forma de ponta na cabeça para esconder seus rostos. Os capirotes simbolizam a penitência e o anonimato ante Deus. A similaridade de algumas roupas com as vestidas pelo Ku Klux Klan nos Estados Unidos levam alguns visitantes a reacionar com horror. Mas é importante esclarecer que as roupas que são usadas na Semana Santa espanhola são muito anteriores à existência do Ku Klux Klan. Se a organização racista americana copiou o estilo dos penitentes espanhóis, não sabemos. Mas as roupas da Semana Santa espanhola não têm nada a ver com o Ku Klux Klan. Do mesmo jeito que você viaja para a Ásia e não olha horrorizado para um símbolo parecido com a suástica, nos templos de países como China, Índia e Japão, também não deve fazê-lo na hora que presenciar as procissões na Espanha. Cada cofradia tem sua própria vestimenta, habitualmente identificada por uma cor. Os uniformes podem ser bastante diferentes de uma para outra, como já mencionamos, nem todas usam os capirotes. As procissões podem ser completamente silenciosas. Em algumas partes da Espanha,
Principalmente, mas não exclusivamente na Andaluzia, as procissões podem estar acompanhadas por saetas, um canto popular que reflete a dor, a emoção e o fervor religiosos. Em muitas procissões pela Espanha toda, bandas de músico integradas nas cofradias tocam músicas solenes que acompanham a marcha da procissão, contribuindo a criar uma atmosfera de emoção em volta da procissão. Aqui na nossa terra, em Aragão, existe um elemento muito importante que diferencia a Páscoa daqui de outras celebrações: a importância dos instrumentos de percussão, que são a trilha sonora da Semana Santa em Zaragoza e outras partes da região. Mais uma vez, falamos em diversidade na celebração da Semana Santa. Na procura de um critério objetivo para poder filtrar entre tantas Semanas Santas de destaque, resolvemos colocar no mapa aquelas que o governo espanhol considera como de interesse turístico internacional. São muitas e você vai vê-las agora aparecendo no mapa. E essas são só as de interesse turístico internacional. Na lista da Semana Santa de interesse turístico nacional, ainda há mais 30 cidades. Lá onde você for, com certeza vai ter uma celebração da Semana Santa que vale a pena conhecer. É interessante salientar que nem Madrid nem Barcelona, as duas maiores cidades espanholas, têm uma grande tradição de comemorar a Semana Santa. Há procissões, mas são pequenas, e a atmosfera nas cidades não se compara com as que acabamos de mencionar. Vamos com algumas dicas para planejar a Semana Santa. O primeiro que você deve entender é que as procissões de Semana Santa são um evento cultural e religioso que atrai multidões, principalmente nas cidades onde a celebração da Páscoa é mais conhecida, como Sevilha ou Málaga. Como resultado, presenciar a Semana Santa tem um custo mais elevado do que uma viagem normal, porque você está indo para um destino em temporada alta. Para fazer render seu dinheiro, é imprescindível planejar com antecedência. Você precisa escolher primeiro a cidade ou cidades onde você vai passar a Páscoa. A seguir, precisa estudar um pouco a celebração da Semana Santa nesses destinos para entender quando são as procissões mais interessantes. E com essa informação, precisa fechar a hospedagem e o transporte. A Semana Santa é vivida nas ruas. Você vai pesquisar o horário e o percurso das procissões e vai se juntar ao público que aguarda por elas. Presenciar as procissões na rua é grátis. Dependendo da cidade, você vai precisar de boa forma física para aguentar muito tempo em pé até o começo da procissão. São milhares de pessoas querendo assistir e muitas chegam cedo para pegar o melhor lugar. Isso acontece especialmente em cidades como Málaga ou Sevilha. Aqui em Zaragoza contamos com o privilégio de poder ver as procissões sem ter que aguardar muito tempo, com algumas exceções. Se você estiver procurando uma Semana Santa muito interessante, mas que não vai deixar você sem forças, anote aí Zaragoza. Uma dica é que, na hora que você chegar na cidade, visite o escritório de turismo para pedir material informativo sobre as procissões. Aqui na nossa cidade, por exemplo, você pode levar um guia onde você consegue ver, classificadas por dia e horário, todas as procissões, incluindo um mapa. Pergunte também qual procissão vale mais a pena presenciar. Aqui em Zaragoza, a noite da Quinta-feira Santa no Centro Histórico é simplesmente incrível. E com toda essa informação, saia na rua disposto para presenciar uma celebração que pode chegar a ser muito emocionante, mesmo para quem não é crente. Porque é muito importante entender que você não precisa ser católico, nem sequer ser crente, para ficar fascinado com a celebração da Semana Santa na Espanha. Como acabamos de apontar, presenciar uma procissão pode ser uma experiência incrivelmente emocionante, independente das suas crenças. Há muitos espanhóis que não são crentes e que participam na celebração. Uma nota sobre o tempo. Março e abril é um período tradicional de chuvas.
Em abril, lluvias 1000, fala o refrão. Apesar de que com a mudança climática todos os padrões tradicionais do clima foram para o brejo, você precisa se preparar para a chuva. Indicamos que você assista ao vídeo onde explicamos como pesquisar o tempo que vai fazer na parte da Espanha que você vai visitar. Uma última dica antes de terminar. Adoce a sua Semana Santa com a sobremesa mais tradicional da Páscoa na Espanha, a torrija, a rabanada. Junto com os ovos de Páscoa, a maioria das doceiras do país vão oferecer essa iguaria nas suas vitrines. Se você está pensando em percorrer a Espanha, não deixe de dar uma olhada nos nossos guias de cidades com roteiros super detalhados para que sua experiência na Espanha seja perfeita. Quem usou nossos guias achou que foi o melhor investimento que fez para sua viagem. E se você tiver qualquer dúvida sobre a Semana Santa na Espanha, deixe a sua dúvida na caixa de comentários. Vamos ter o maior prazer em tentar te ajudar. Para que sua viagem à Espanha seja perfeita, há uma série de erros que você deveria evitar cometer. Você vai ver agora na tela a lista de vídeos onde juntamos esses erros para garantir uma viagem sem perrengues. Estamos aguardando por você desde já nesses vídeos. Vamos lá!